Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Vender ou vender? Quando chegam os milhões dos grandes tubarões europeus, resta às SADs em Portugal terem a capacidade negocial para obterem o melhor encaixe possível. Num contexto em que um clube britânico gasta mais no inverno do que todos os outros clubes das designadas Big Five, vamos analisar as tendências deste mercado. Este será o tema para a segunda parte deste Jogo Económico e para já dou as boas-vindas ao Nuno Vinha, ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e o apito inicial para o começo do hat-trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semana. Rodolfo, começamos precisamente com o valor que gastamos por mês para ver futebol na televisão, tanto em Portugal como nas Big Five. Assim é, Zé. Antes de mais cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Vinha. São 52 euros por mês. É quanto se estima que Portugal pague para ver televisão desportiva, neste caso o futebol na televisão, um valor que anualmente só para os 623 euros, mas se olharmos aqui ao lado das contas feitas pelo site espanhol Palco 23, no campeonato entre as Big Five, reparamos que em Espanha é quem paga mais para ver futebol na televisão, são 100 euros por mês, mais 70 euros do que em França, 50 euros a mais do que em Itália e mais 40 euros do que na Alemanha e ainda mais 15 euros do que no Reino Unido. Resta dizer que este valor dos 52 euros e naturalmente os tais 623 euros por ano, 52 por mês, 623 por ano, era um cálculo dos nossos colegas do SAP. Quanto aos restantes valores, como disse o Rodolfo, são valores precisamente estimados esta semana pelo Palco 23, relativamente àqueles que são os gastos nas Big Five, nos consumidores, digamos, nas Big Five, para ver futebol na televisão. Nuno, começo precisamente por ti. Este é um valor, é um item que nós falamos muitas vezes em off, o valor que se paga para ver televisão, para ver desporto na televisão, mais concretamente futebol, mas não só, outras modalidades também que vêm, que são transmitidas nesses canais. Como é que tu vês todos estes valores e o facto de aqui ao lado se pagar praticamente o dobro do que se paga em Portugal? Em primeiro lugar, boa tarde, quer dizer, olá a todos, ao Rodolfo, a ti, Zé Carlos, ao Jorge Faria de Sousa. Eu vejo como é que eu vejo estes valores. Vejo estes valores a subir e vejo estes valores a subir. Nós estamos a gravar à quarta-feira, ainda hoje. Se é um cliente da NOS ou da Mel, a partir de hoje a sua fatura, os seus preços vão subir 7,8%, o que significa que numa fatura de 53 euros, se calhar vai pagar mais 4,5 euros. Lá são os 52 euros. Lá são os 53 euros e já vai passar para 57, que é como claro, diz um bocadinho mais, e já estamos nos 60. Enfim, é a inflação a falar. Obviamente há aqui alguma atualização destes preços por parte também dos operadores. Tem forçosamente que refletir parte daquilo que são os seus próprios custos na fatura das pessoas que vão. Eu digo isto, os 53 obviamente não pode ser feito desta maneira, porque o desporto são canais pagos à parte, portanto é um bocadinho também abusivo nós estarmos a falar disso. Portanto, são canais pagos à parte, como por exemplo a Sport TV ou a Benfica TV, ou seja, ou a Eleven, etc., são pagos à parte, mas em si a fatura do que vai pagar na televisão, da Mel ou da NOS, também vai subir. Portanto, também é justo nós dizermos a coisa desta maneira. Mas sim, há uma tendência de subida e há uma tendência também de mais qualidade, melhores transmissões, mais investimento por parte dos operadores e dos canais. Obviamente tem que se refletir no preço e o que nós estamos a ver também é também uma retração das pessoas a irem algumas vezes a alguns estádios. Há estádios que estão mais cheios do que outros, mas pelo menos nos jogos na televisão, enfim, esses têm sempre alguma audiência. Não sei exatamente se é uma audiência que compensa aos canais de televisão e se compensa este termo de preços que estão a praticar, mas eu suponho que sim, que esteja bem calibrado.
E falamos de uma semana particularmente agitada, com algumas acusações entre os operadores de televisão e precisamente a Anacom, o regulador, relativamente àquilo que são os valores, a questão da fidelização dos contratos, enfim, são conversas naturalmente para outros espaços e naturalmente para acompanhar no site do Jornal Económico, mas e também na versão em papel, que sai à sexta-feira. Mas, Jorge, iria pedir também um comentário relativamente àqueles que são os valores que estão inerentes ao preço para ver desporto nos canais portugueses e lá de fora. Sim, boa tarde, cumprimentar-te a ti, Zé Carlos, ao Nuno e ao Rodolfo. Em primeiro lugar, parece-me importante deixar uma nota prévia, porque quando olhamos para estes valores e quando comparados com outros países, parece-me claramente, com exceção de Espanha, do nosso paíszinho de Espanha, parece-me claramente que Portugal, em relação ao nível de vida, tem proporcionalmente os canais premium mais caros quando comparados com o Reino Unido, com França e com a Alemanha, onde como nós sabemos, o salário mínimo é significativamente superior, quase o dobro daquilo que, ou quase o triplo, entre o dobro e o triplo daquilo que é o salário mínimo em Portugal. E, portanto, essa é a primeira conclusão que podemos retirar destes números. A segunda nota que me parece importante é que não é fácil fazer este tipo de estudo, e daí pode levantar também algumas dúvidas. Isto porque em Portugal, como sabemos, havia um monopólio com todas as ligas, de uma rede de canais premium que tinha todas as ligas até há bem pouco tempo, inclusivamente Liga dos Campeões, Liga Europa, etc. E a verdade é que hoje esse canal já está operador, muito exaurido em termos de conteúdos. Esse conjunto de canais, a verdade é que tem vindo a perder terreno, embora o preço não tenha ficado significativamente mais baixo. E pelo contrário. E olhamos para a realidade em Portugal e tem, se quisermos, duas ligas que suscitam verdadeira curiosidade, que é a Série A e, obviamente, a Liga Portuguesa. Quando for a negociação dos direitos televisivos da Liga Portuguesa, também veremos que consequências é que pode ter para esta própria rede de canais. Porque se eventualmente perder a Liga Portuguesa, poderá ter um dano irreversível na companhia. Veremos o que é que ditará o futuro relativamente à Liga Portuguesa. E parece-me que, obviamente, em Portugal hoje já não existe esse monopólio, e quando olhamos para outro operador com várias ligas e com várias competições e até também com vários desportos, tem um preço muito mais atrativo, e portanto daí tudo isto tem que ser analisado em conjunto, sendo que, como disse, durante muitos anos em Portugal funcionou um monopólio autêntico, e agora já não é isso que sucede. Veremos qual é que será o futuro das operadoras no contexto destes canais premium para podermos ver de futebol e desporto. E numa altura em que está quase de regresso à Liga dos Campeões, importa, Rodolfo, olhar para o valor que vai ser pago pela UEFA aos clubes que não participaram em qualquer prova europeia esta temporada. São 6,2 milhões de euros, é quanto a Federação Portuguesa de Futebol vai distribuir através do Fundo de Solidariedade da UEFA, uma verba destinada à formação por 30 clubes da primeira e segunda liga, uma verba que será distribuída, precisamente como disseste, aos clubes que não marcaram presença na fase de grupos das competições europeias da época 2021-22, pelo que ficam de fora desta lista Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Portugal e Sporting Braga, além das respectivas equipas B. Muito bem, e Jorge, começo precisamente por ti. É um valor naturalmente muito importante em tempos em que é preciso equilibrar algumas contas. Naturalmente é um valor relativamente baixo se formos a ver o universo de clubes pelo qual vai ser distribuído, mas de qualquer forma não deixa de ser naturalmente sempre interessante contar com um valor destes para manter ali alguma capacidade, algum fogo financeiro. Sim, eu já o tenho vindo a dizer, e temos vindo aqui a discutir em várias ocasiões.
E é bom recordar que, por exemplo, a fatura elétrica que tem vindo, a fatura energética dos clubes, que tem vindo a aumentar drasticamente com a crise inflacionista que enfrentamos. A verdade é que são fundos absolutamente essenciais para estes clubes de menor dimensão, obviamente respeitando todos os emblemas, mas tem uma ressalva que me parece fundamental, é que estas verbas são para apostar nos escalões de formação. E temos tido recentemente, até neste mercado de transferências e no mercado de transferências do verão passado, a importância que tem o futebol de formação, e essa aposta na formação, em conjunto, obviamente, com um bom scouting por parte dos clubes, a importância que tem, e nesse sentido, obviamente, por um lado, são verbas que são significativas para clubes desta dimensão, sobretudo olhando para os clubes da Liga 2, mas, ao mesmo tempo, que esses próprios clubes também tenham um projeto com base na formação, porque claramente Portugal se afirma cada vez mais como um país exportador nesse aspecto. E é para aí que, de facto, estes valores devem orientar-se, Nuno, para o futebol de formação. Sim. E para a capacidade dos clubes continuarem a funcionar. Com certeza que sim. Eu só antes disso, gostava de dizer, se as únicas notícias que saíssem da FPF, da Federação Portuguesa de Futebol, fossem essas, e não notícias sobre contratos obscuros com selecionadores ou atrapalhadas relacionadas com a escolha de quem é que vai substituir Fernando Gomes, de certeza que o Partido Socialista não chumbaria a presença do Fernando Gomes numa audição parlamentar. Mas, de qualquer maneira, como aconteceu, e provavelmente o presidente da Federação Portuguesa de Futebol não vai ser ouvido no Parlamento, porque, enfim, sobre aquilo que se passou com o contrato de Fernando Santos, por causa disso. Mas, enfim, se todas as notícias fossem boas... O mais ridículo no meio disto tudo é que a Federação Portuguesa de Futebol, em teoria, tem à partida o papel de fiscalizador por parte dos comportamentos dos clubes, mas ela própria não tem quem a fiscalize. Pronto, exato, e a questão é, não tem quem fiscalize, e aparentemente aquilo que é o poder legislativo em Portugal, não é? Portanto, o Parlamento, que tem essa capacidade de escrutinar este género de instituições, portanto, também não vai poder fazê-lo. Era um pequeno à parte só, porque essa... Um follow-up relativamente ao hat-trick da semana passada. Sim, nós estamos... sim, é verdade. Mas de qualquer maneira, em relação à tua pergunta, claro que sim, estas verbas são obviamente muito importantes para clubes de menor dimensão poderem, não digo só complementarem o seu orçamento, às vezes é fazerem praticamente todas as brincadeiras que podem fazer é com estes acrescentos, com estas coisas com estes extra, porque do resto estamos a falar muitas vezes de uma economia de subsistência em pequenas agremiações que estão às vezes em localidades ou em vilas ou em locais que não têm este tipo de apoio ou não têm esta base suficiente de capacidade de captar ou negócio, ou dinheiro, ou investimento para poderem aspirar a sonhos maiores, que é aquilo que na verdade todas as pessoas têm e todos os clubes também têm. Estas verbas sim, que são verbas que vêm da UEFA, atenção, são obviamente importantes para isso mesmo, e acho que são fundamentais em alguns casos, especialmente nestas agremiações mais pequenas. E vamos ter pouquíssimo tempo para falar do terceiro número, mas vamos avançar para ele. Rodolfo, rapidamente. Falamos da Liga Italiana a abrir-se ao capital de risco, porque neste caso o banco de investimento norte-americano JP Morgan mostrou interesse em adquirir os direitos da Liga Italiana, os direitos de transmissão televisiva, e estará disposto a colocar em cima da mesa uma verba entre os 700 mil e os 1.000 milhões de euros para obter as licenças de transmissão da principal Liga Italiana de Futebol a partir de 2024. Se possível, Nuno, 30 segundos para este último número. É muito rápido. Capital de risco, capital de banca tradicional, capital vindo do Qatar, dos Emirados, capital vindo da China, capital vindo da Rússia. Não há limites. O futebol já nos habituou que dinheiro, é fungível e, portanto, não tem... Quando tem cor, nós não queremos saber muito bem da cor, desde que seja verde. E, portanto, no final de contas, investimento é investimento, e a Liga Italiana, obviamente, fez as suas contas e acha que isto pode fazer sentido. Se não há uma oferta melhor em cima da mesa, é claro que eles podem aceitá-la, e acho que faz todo o sentido, porque em si também estes investimentos também representam uma valorização do produto. E é de facto a JP Morgan a perceber de facto aqui o crescimento da Série A. Jorge, já falámos precisamente da Série A hoje por outros motivos. Como é que tu vês este interesse por parte da JP Morgan nos direitos televisivos da Série A? Olha, subscrevendo aquilo que disse o Nuno, ao contrário do que dizias, eu discordo. Eu acho que isto demonstra também, por um lado, a incapacidade
cada vez maior dos clubes italianos de terem capacidade financeira, e basta olhar para o mercado de transferências de inverno, as verbas que o futebol inglês movimentou, por exemplo, em comparação com os outros países europeus, e o próprio interesse, porque vemos cada vez mais os jogadores de maior qualidade a fazerem o sentido inverso, enquanto que antigamente rumavam à Série A, hoje em dia há muitos jogadores que dão os seus primeiros passos na Série A para depois rumar a outras ligas, e parece-me manifesto e não é por acaso, desde a saída de Cristiano Ronaldo das Juventus, este próprio contexto das Juventus, e olhamos para outras situações que têm ocorrido recentemente no Calcio, e a verdade é que tem perdido cada vez mais interesse e interessados na sua concorrência, embora não seja surpresa, e é bom recordar que quer a Supertaça de Espanha, quer a Supertaça italiana, têm vindo a ser disputadas na Arábia, no Qatar, no Dubai, e portanto acaba por não ser Outros tempos, muito bem. E despeço-me do Rodolfo Alexandre Reis, até para a próxima semana, com mais números neste hat-trick, e continuamos para a segunda parte para falar precisamente das transferências de milhões na janela de inverno. É já a seguir, fique connosco. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Este é um inverno a ferver, o mercado voltou a fazer das suas e, se por um lado levou alguns dos melhores talentos da Liga, também deixou recheados os cofres das SADs. Para a análise das tendências de mercado, contamos mais uma vez com a preciosa ajuda de Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law. Muito obrigado, Luís Cassiano Neves, pela presença neste jogo económico. Antes, deixo aqui alguns números para podermos refletir sobre aquilo que foi esta janela de transferências e, se calhar, fazer um resumo daquilo que foram estas duas janelas, tanto a de verão como a de inverno. 613 milhões de euros é o valor total das vendas da Liga Portuguesa esta temporada, nas duas janelas de transferências de que já mencionámos. Enzo Fernandes foi a maior venda de sempre do futebol português e a maior compra da história da Premier League, 121 milhões de euros, e só o Chelsea gastou mais dinheiro em janeiro do que todos os clubes na Bundesliga, La Liga, Série A e Ligue 1, 611,5 milhões de euros. É de facto uma soma verdadeiramente impressionante. Luís Cassiano Neves, começo por lhe perguntar daquilo que vimos nesta janela de transferências, houve alguma situação que o tivesse surpreendido mais, tendo em conta a experiência que já tem em vários mercados? Bem, antes de mais, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite uma vez mais. Obrigado. Cumprimentar também os meus queridos colegas de comentário. Bem, há uma surpresa muito grande, que se chama Todd Bowley e o Chelsea. Estão a mexer no mercado como, se calhar, há uns meses atrás nós não acharíamos possível um único clube e um único investidor fazê-lo. Fizeram de uma forma bem diferente do que fizeram, por exemplo, o PIF da Arábia Saudita no Newcastle, do que fez o Qatar no PSG, do que fez, enfim, do que fez também os investidores do City, portanto, que entraram sempre fortes, mas aquilo que o Todd Bowley está a fazer é nunca antes visto e não sei em que medida é que não é um game changer, e não sei em que medida é que inclusive não se está a criar uma tendência nova no futebol, e teremos que deixar passar algum tempo para perceber qual é que é a sustentabilidade e a justificação financeira de tudo isto. E portanto eu diria que à partida o nível, só o Chelsea sozinho movimentou mais do que campeonatos inteiros, não é? E numa altura em que, naturalmente, nestas janelas de transferências fica-se muito atento aos valores que os clubes gastam, temos de facto o fair play financeiro da UEFA a vigorar, os outros clubes, os outros campeonatos podem sentir-se defraudados pela utilização destas artimanhas, vamos chamar assim, que o Chelsea tem usado neste mercado? Nós primeiro devemos ter que descobrir a que tipo de estruturas é que o Chelsea recorreu. Já há uma novidade grande, que são estes contratos que vêm, que são inspirados no exemplo do beisebol americano, de onde veio o Todd Bowley, que é um dos donos dos LA Dodgers, e portanto traz estes contratos longos de 8 anos e meio, que no futebol inclusivamente estão
enfim, não é proibido, mas enfim, o regulamento da FIFA fala em períodos máximos de 5 anos. Portanto, isto são contratos novos no futebol. Vamos ter que perceber como é que ele justifica a sustentabilidade dentro de uma lógica do fair play financeiro, que grosso modo e de forma muito, muito resumida e sumária, diz que basicamente os clubes têm que gastar aquilo que conseguem gerar organicamente. Não é? Exato. E portanto ainda vamos perceber de que forma é que isto tem enquadramento e sustentabilidade financeira e do ponto de vista regulamentar. E depois também do ponto de vista desportivo. Por exemplo, esta pedrada no charco que é o Enzo Fernandes, que acaba por não ter um efeito de bola de neve porque é feito em cima da linha da meta, é um negócio que porventura nós diríamos que é um negócio que a valorização do Enzo resulta obviamente do seu valor enquanto jogador, mas muito do contexto de negociação, porque eventualmente com o tempo para negociar o Enzo se calhar valia de 70, 80, 90 milhões, se calhar não os 121 ou 120 pelos quais foi. Portanto, vamos ver de que forma é que é evidente, agora respondendo diretamente à questão, eu já estou a ver os tweets do Javier Tebas, sim, já estou a ver outros clubes, como por exemplo o Bayern tem sido muito vocal na luta, enfim, da sua luta pela transparência, porque o Bayern é um grande clube, luta contra estes novos grandes clubes que são detidos por Estados e muitas vezes por entidades ligadas a Estados ou até a grandes fundos de investimento, e que obviamente o Bayern ainda é financiado de uma maneira mais tradicional e portanto tem sido muito ativo nesta Bayern é verdadeiramente um clube ainda. Exatamente. Certo. Maioritariamente detido pelo seu clube fundador, pelos seus sócios, e portanto o Bayern, o Javier Tebas têm sido atores principais nesta busca por então um esclarecimento cabal relativamente à eficácia da ideia que está subjacente ao fair play financeiro. E uma pergunta que eu não posso deixar de fazer neste contexto de mercado de transferências, tendo em conta toda a discussão que de vez em quando vem à tona à volta daquilo que é a Superliga Europeia e todas as suas especificidades em termos daquilo que é o investimento dos clubes, pode este instrumento que está a ser utilizado pelo Chelsea ser uma espécie de desmascarar do fair play financeiro e esse ser também um trunfo que a UEFA deixa de ter para defender a não existência de uma Superliga Europeia? Nós já estamos a assumir que há aqui algum tipo de irregularidade. Não, tendo em conta a disparidade de investimento, não é? Do Chelsea para outros clubes. Eu acho que nós aqui, eu já tive a oportunidade de fazer esse comentário aqui neste fórum também. Eu acho que a ideia da Superliga, mais do que ser uma ideia de pessoas, ou ser algo de inovador e que sai da cabeça das pessoas, eu acho que a Superliga é muito um resultado daquilo que é a globalização voraz do futebol mundial. E, portanto, a partir do momento em que o futebol deixa de ser essencialmente desporto para passar a ser muito conteúdo comercial, é evidente que as pessoas procuram um modelo que dê mais confiança, mais estabilidade e maior retorno aos investidores. E, portanto, é evidente que a ideia de Superliga, mesmo que não seja a Superliga tal como nós hoje a temos em cima da mesa e como a tivemos em cima da mesa, todas as tendências de ajustamento e de ajuste daquilo que são os quadros competitivos mundiais vão no sentido de concentrar os melhores clubes que passam a jogar entre si cada vez mais vezes, porque esse é o conteúdo que as pessoas querem consumir. No fundo, o Real Madrid deixa, ou o Benfica, ou o Porto, ou o Chelsea, deixam de se virar em termos de operação para os seus 100 mil sócios pagantes, para passarem a virar-se para os seus 5 ou 6 milhões de seguidores, que passam a ser 10 milhões de seguidores e de consumidores nas redes sociais, nas plataformas de distribuição de mídia, etc. Vamos alargar então esta conversa bem interessante aos nossos comentadores. Começo por ti, Jorge Faria de Sousa, precisamente relativamente àquela que foi a grande surpresa, provavelmente uma das maiores surpresas deste mercado de transferências, que foi precisamente o Chelsea, toda a capacidade, todo o músculo financeiro que revela esta Premier League. Começo por te perguntar se te surpreendeu de facto toda esta capacidade dos clubes ingleses e mais particularmente o clube londrino, neste caso o Chelsea, em ser tão magnânimo neste mercado. Bem, antes de mais cumprimentar o Luís, que interrompi há pouco.
Em primeiro lugar, dizer que a Superliga Europeia já existe e chama-se Premier League. E essa é a constatação que podemos retirar. Quando olhamos para a movimentação de verbas e até para a dificuldade que clubes da Bundesliga, da Liga 1, da própria La Liga ou da Série A têm em reter talento. Isto já não é um problema só do futebol português. E nós, que não fazemos parte das Big Five, infelizmente, temos uma enorme dificuldade em reter talento e podemos falar sobre isso adiante, relativamente ao dia de ontem. Foi absolutamente extraordinário pelos três grandes negócios que acabaram por se efetivarem com três protagonistas de 3 clubes diferentes. Agora, a verdade é que mesmo a Série A, a Bundesliga, quando olhamos para o contexto do Dortmund, tem uma dificuldade enorme e tremenda em reter talento. E é, em teoria, o segundo principal clube da Bundesliga. A própria Liga 1 e a La Liga, onde, apesar do enorme e substancial investimento que o Barcelona tem vindo a fazer, olhamos para um Real Madrid que nem apareceu como player deste mercado de inverno, e é curioso. Quando nos recordamos, por exemplo, do Real Madrid dos Galácticos ou do Real Madrid que contratou Cristiano Ronaldo por uma verba acima de 100 milhões de euros, e portanto não deixa de ser curioso essa vertente também. Percebemos que o Real Madrid mudou muito a sua política desportiva, contratando jovens como Camavinga, como Tchouaméni, próprio Vinícius, e mudou a sua política desportiva, e neste momento até vai ser um verão e uns meses interessantes de acompanharmos, não só por via do Real Madrid, porque há outros jogadores que vão entrar em final de contrato, mas no caso do Real Madrid, os jogadores tão determinantes quanto o Toni Kroos, Modric, Benzema, vão todos entrar em final de contrato, e portanto também haverá essa curiosidade de perceber qual é que será a política desportiva daqui adiante de um clube da dimensão do Real Madrid. Agora, relativamente ao Chelsea, para as pessoas terem uma noção, para quem nos está a ouvir, e quando o Luís falava aqui do fair play financeiro, estamos a falar de um clube que arrecadou de vendas 67, qualquer coisa como 67 milhões de euros, e movimenta 611 em termos de transferências. E portanto eu acho que isto diz tudo. Não é a primeira vez que assistimos a clubes deste género, detidos por fundos ou por estados, como é o caso do Paris Saint-Germain, do próprio City, a fazer injeções de marketing para cumprir o fair play financeiro. A verdade é que nunca tínhamos assistido, como o Luís dizia, contratos de 8 anos. Estamos a falar, 2 transferências apenas ficariam significativamente, num valor significativamente superior àquilo que foi o encaixe de receita do Chelsea. O Chelsea tem uma receita, como eu dizia há pouco, 67 milhões de euros, e só as transferências de Enzo Fernandes e de Modric atinge os 200 milhões de euros, e portanto alguma coisa aqui está errada. 2 jogadores que curiosamente assinam 2 contratos válidos por 8 temporadas, e estamos a falar do mesmo clube que perdeu ainda Rudiger, Christensen em final de contrato no verão. Portanto, tudo isto parece-me absolutamente estranho, e obviamente eu acho que a FIFA e a UEFA têm que ter um papel fortemente fiscalizador, porque quando olhamos até mesmo para a Liga Europa, aquilo que vimos acontecer na época em que André Vilas-Boas com o Porto vence uma competição europeia, e de resto a última competição europeia com um clube português vence, onde tivemos 3 equipas na meia-final, 3 equipas portuguesas na meia-final. Não deixa de ser curioso percebermos que capacidade é que os clubes portugueses podem vir a ter nas competições europeias. Eu já nem falo da Liga dos Campeões, porque acho que daí vencermos uma Liga dos Campeões será cada vez mais difícil quando olhamos para este contexto da Premier League, quanto mais uma Liga Europa. Nuno Vinha, no rescaldo daquilo que foi o fecho da janela de transferências de inverno, hoje podia-se ler no The Guardian um analista a deixar aqui alguns alertas aos clubes ingleses, sobretudo sobre a necessidade, naturalmente, de equilibrarem as contas, mas também de fomentar um sistema de distribuição de receitas. Este é um período de grande fulosidade financeira em Inglaterra, mas acreditas que a médio e longo prazo pode transformar-se num problema? E da apreensão em Inglaterra, eu recordo só, as notícias dizem-nos isso, há uma grande apreensão entre a sociedade britânica sobre o Brexit neste momento, as consequências reais, exatamente, efetivas e cada vez mais visíveis daquilo que foi a decisão
política de sair da União Europeia estão-se a tornar cada vez mais evidentes para a população, com efeitos cada vez mais fortes e mais impactantes na sociedade inglesa e britânica, e portanto veremos como é que vai ser a tolerância do cidadão britânico para os tempos que aí vêm, especialmente neste ano de 2023, com aquilo que se apresenta como perspectiva futura para o crescimento da economia ou para o não crescimento da economia ou eventualmente na recessão. Veremos como é que isso processa, veremos qual é que será o grau de crispação na sociedade britânica à conta disso, e o futebol também obviamente terá alguma influência, visto que é uma coisa profundamente enraizada na sociedade britânica. E deixa-me só complementar, Nuno, peço desculpa interromper o teu raciocínio. Entre as 7 economias mais industrializadas do mundo, o Reino Unido é a única que não irá crescer em 2023, à partida. Certo, mas também, enfim, também tem as suas características próprias, podem brincar com a moeda, que é coisa que outras na União Europeia não podem, e portanto eles nunca aderiram à zona euro, mantêm a Libra, podem brincar um bocadinho com isso. Essa margem de manobra. E o Banco de Inglaterra fez o seu próprio caminho, o seu próprio percurso, talvez até mais rápido do que o Banco Central Europeu da senhora Lagarde. Mas enfim, há aqui uma coisa em relação ao Jorge e o que disse o Luís, que eu tenho algumas dúvidas. Eu não sei contabilisticamente como é que o Chelsea vai registrar aquilo, mas quando eu ouço dizer que o Chelsea gastou 600 milhões de euros, na verdade o Chelsea até pode ter anunciado que esse é o valor total e global do contrato, 121 milhões de euros pelo Enzo, mas a verdade é que vai parcelar e vai amortizar ao longo de vários anos esse valor. Um dos indicadores de fair play da FIFA é precisamente um rácio, que é o rácio entre os gastos com pessoal e as receitas operacionais. E, portanto, se nós estivéssemos a falar do contrato do Cristiano Ronaldo, em que ele vai receber 200 milhões de euros em salários na Arábia Saudita, enfim, isso entra diretamente naquilo que são os gastos com pessoal. Diretamente. Eu não sei qual é que vai ser o salário do Enzo Fernandes no Chelsea, não sei, mas o rácio, por exemplo, um rácio equilibrado para a FIFA é um rácio de 70, em que, ou seja, as receitas operacionais representam, não é? Ou melhor, em que os gastos representam 70% das receitas operacionais de um clube. Eu não faço a mínima ideia neste momento. Acho que é uma coisa interessante de ver, olhar para as contas do Chelsea, que devem ser publicadas, devem ser visíveis, devem ter em alguma medida o mesmo nível de transparência que têm os dos clubes portugueses, porque obviamente devem ter obrigações também, não sei se estão cotados, mas devem ter pelo menos obrigações, o que significa que têm que fazer algum reporte a investidores nos respectivos mercados, e portanto eu gostava de saber como é que isso está registado. Mas eu percebo, pelo que li do Guardian também, estavas a falar há bocadinho do artigo do Guardian, que a UEFA não vai mais permitir esta zona cinzenta na sua regulamentação no próximo verão. E, portanto, é óbvio que o Chelsea tinha o que quer que tinha de fazer para reforçar, segundo estas novas regras, não estas novas regras, mas este novo método de parcelar, de amortizar ao longo de 8 anos, etc., tinha que o fazer agora. Ou fazia agora, ou no verão não ia ter hipótese de o fazer. Sim. Aliás, desculpa interromper, é curioso, aliás, que o Chelsea, se olharmos para as transferências que tem vindo a fazer, são todos jogadores jovens de enorme potencial, e portanto o Chelsea está a pagar o potencial, está a investir por 8 anos, está a investir por 8 anos. Este Chelsea não é para velhos, não é? Nem toda a gente pode ter Benzema na equipa, o Benzema que aguenta, mas enfim, é por 8 anos. Em relação a outro ponto, que é o ponto que eu achava, também que gostaria de falar sobre isso com o Luís, que é a questão de clubes como o Bayern de Munique, como o Real, etc., enfim, podem vir a contestar aquilo que o Chelsea está a fazer. Eu só recordar uma coisa, em relação a esta novela do verão e ao menino bonito das transferências que foi o Enzo Fernandes, por acaso acaba por tocar em Portugal. Eu não vi leilões. Eu não vi os outros clubes, não vi o Bayern de Munique e o Real Madrid a baterem à porta a dizer eu também quero fazer um bid pelo jogador. Não, eu vi um clube extremamente interessado no jogador, ao ponto de ter proposto um valor, depois voltou abaixo, depois voltou acima, depois há esta nova moda do verão que é faltar aos treinos. E a mesma coisa com o Porro também, não é, Nuno? Exatamente. Exatamente, o Tottenham também tentou fracionar e parcelar. Também esteve sozinho nessa guerra. Não foi guerra? Sim, mas de qualquer maneira, eu não vi os outros grandes clubes europeus que têm o seu plano, não os vi a fazer bids pelo jogador. Portanto, agora, quer dizer, o que é que tem a dizer sobre as decisões do Chelsea ou sobre as decisões de outros clubes? Mas, de qualquer maneira, eu acredito, ainda assim, só para terminar, que a UEFA e a FIFA têm que estar atentos a tudo isto, têm que estar atentos a este fosso cada vez maior de capacidade.
este fosse cada vez maior de oportunidade. Sim. Ficamos só com 2 minutos para falar daquilo que foi o impacto na Liga Portuguesa, destas 3 vendas. Luís ia abordar precisamente essa situação relativamente àquilo que foi, de facto, uma compra verdadeiramente astronómica por parte do Chelsea. Levou o Enzo Fernandes, fez de Enzo Fernandes a maior venda de sempre do futebol português e a maior compra da história da Premier League, de qualquer clube da Premier League. Temos também a venda de Pedro Porro por um valor considerável, tendo em conta a posição do jogador, e não esquecer Vitinha, 32 milhões de euros. Como é que viu este mercado de transferências para Portugal? Foi, de facto, um mercado interessante para os clubes portugueses? Nós em dezembro tínhamos falado aqui, ou em outubro, ou novembro, não me lembro, sobre qual é que poderia ser o impacto do Mundial no mercado de transferências de janeiro. verdade. Regra geral, é um mercado de ajustamentos. Eu até comentava com alguns amigos e agentes do mercado aqui português há cerca de 1,5 2 semanas, que janeiro estava muito calmo e que, de facto, se calhar o Mundial não tinha tido esse impacto todo. A verdade é que a última semana foi uma autêntica loucura, particularmente em Portugal. O Sporting investiu, também comprou, não só vendeu, mas também comprou, reinvestiu já parte do dinheiro que fez com o Pedro Porro. Eu acho que a venda do Vitinho é uma venda muito, muito significativa, porque coloca o Braga num patamar que vai acompanhando, portanto, o patamar comercial da sua capacidade de valorização de ativos está diretamente correlacionado com aquilo que tem sido a afirmação desportiva do projeto, portanto isto faz todo sentido. E depois a venda do Enzo é de facto uma venda, lá está, astronómica. Acho que não é a maior de sempre Portugal, porque acho que ainda assim ficou abaixo do Félix, 127 milhões. Mas, por exemplo, só com o Celon que o River Plate faz e tem direito agora a receber do Benfica, só com o direito a que eles têm de percentagem nesta venda, o River Plate faz a sua maior venda, ultrapassa, portanto o Enzo passa o Javier Saviola. E isso também é o valor de um Vitinha. É um valor de um Vitinha. E, portanto, isso coloca também a própria, e reafirma a Liga Portuguesa, uma vez mais, como uma liga de exceção no que toca à valorização de ativos. Muito acima daquelas que são outras ligas que também são vistas nesse mesmo patamar, como seja, por exemplo, a Liga Belga ou a Liga Holandesa. E, portanto, aí Portugal continua num patamar absolutamente de exceção, de onde saem os jogadores mais valorizados em termos de mercados de oferta e mercados de destino final, não é? Portugal é um mercado de exceção para a valorização de ativos, e isso continua a colocar-nos num patamar absolutamente único, e acho que não temos rival nesse aspecto. Muito bem. Luís Cassiano Neves, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico, e está convidado sempre para poder voltar para falar destes e outros temas. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Até já a seguir. Estamos de volta para as escolhas neste Jogo Económico e começo precisamente pelo protagonista do Jorge Faria de Sousa, Jorge, Pedro Porro. Sim, Pedro Porro, mais um grande negócio por parte do Sporting Clube Portugal, sendo que é um empréstimo com uma cláusula de opção de compra obrigatória, mas o Sporting, além de ter vendido acima da cláusula, tudo somado, estamos a falar de 47 milhões de euros e, portanto, acima da cláusula de 45, é sempre um negócio muito significativo olhando para a realidade do futebol português, mas ao mesmo tempo acaba por recuperar também 15% do passe de Marcus Edwards, que eu não tenho dúvidas, e neste caso fica com 65% do passe do jogador inglês formado, curiosamente, no Tottenham, que tinha 50%, e portanto o próprio Tottenham abdica desses 15% cedendo ao Sporting, e eu não tenho dúvidas que Edwards será também um jogador que poderá proporcionar ao Sporting um encaixe financeiro significativo a médio e longo prazo. E sobretudo destacar, na minha opinião, o melhor lateral que vi jogar, o melhor lateral direito que vi jogar no Sporting Clube Portugal. Foram 4 títulos, foram mais de 90 jogos, e eu acho que na Premier League será um jogador que continuará a rubricar grandes exibições e porventura irá cimentar o seu lugar na seleção espanhola. Mantemos então na Liga Portuguesa, porque a escolha para protagonista do Nuno é precisamente Pedro Proença. É uma coisa um bocadinho, não é bola a rolar, não tem a ver com qualidade
um lateral direito. Eu já faço uma menção honrosa no final para o João Mário, que acho que ele está a fazer uma época extraordinária no Benfica, acho que encontrou a alegria de jogar, mas a minha figura do Pedro Proença é precisamente pelo facto de, pelo menos pelo que foi noticiado, o Futebol Clube do Porto ter conseguido um acordo para a compra de um jogador do Gil Vicente, mas só no final do ano é anunciado agora, mas ainda não foi oficializado. Enfim, o Porto vai jogar com o Gil Vicente dentro de 4 semanas e, portanto, na verdade, nós não conseguimos perceber como é que este género de negócios se fazem, que tipo de transparência é que há aqui e se o Fran Navarro, que é o jogador de quem estamos a falar, um avançado espanhol, não jogar no Gil Vicente ou não jogar bem nesse jogo contra o Futebol Clube do Porto, quer dizer, isto diz o quê? E acho que este é precisamente este género de negociações ou paralelas ou mais obscuras que o regulador do futebol em Portugal, do negócio do futebol em Portugal, Pedro Proença, e também em última análise a Federação Portuguesa de Futebol, deviam ou pedir explicações imediatamente ou travar de golpe. E portanto acho que este é um protagonista por ausência, que é Pedro Proença. Vamos ter que ser telegráficos para os números. Jorge, o teu número para esta semana, 3,1 mil milhões de euros, já agora. Estamos a falar da verba total entre o mercado de verão e o mercado de inverno, movimentada em transferências por clubes da Premier League. E destacaria o facto de só neste mercado de inverno foram 825 milhões de euros e com o Chelsea, como falámos na segunda parte, a movimentar 611 milhões de euros. E, portanto, estamos perante a Superliga Europeia, que se chama Premier League, como eu dizia há pouco na segunda parte. Nuno, e o teu número vai um bocadinho ao encontro do número do Jorge, precisamente, 121 milhões de euros, já falámos deles, mas... Certo, é um valor recorde, sim, é um valor recorde de uma transferência em Inglaterra, é a segunda maior transferência em Portugal, a primeira foi de João Félix, também um jogador do Benfica, a terceira também é de um jogador do Benfica, portanto, obviamente estamos aqui a falar de um clube que está habituado a vender por valores elevados, mas é mais importante do que isto, foi um jogador que o Benfica comprou, ou parcialmente em 75% do passe, por 14 milhões de euros, 10 mais 4, mais 4, e faz uma mais-valia de mais de 60 milhões de euros, e portanto em 6 meses, com um Mundial pelo meio, é verdade, mas que é um negócio muito bem feito por parte do Benfica, não sei como é que poderia fazer um negócio em tão pouco tempo e com estes valores. Vamos ver se isso não vai ter consequências a nível desportivo para o Benfica, para as suas ambições de ganhar o título nacional. Muito bem, Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.